Olá pessoal, então a gente vai começar nossas videoaulas sobre a disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1. Essa vai ser a nossa primeira aula teórica, onde eu vou apresentar para vocês uma pequena revisão sobre a linguagem C. Esse material foi baseado no material do professor Rodrigo Mello, tá? E a ideia dessa primeira semana é que vocês possam relembrar alguns conceitos, né, sobre a linguagem C que a gente vai utilizar aí durante o nosso curso e de modo também que a gente possa nivelar, né, o conhecimento de vocês sobre a linguagem C e para que vocês também possam não ter dificuldades, né, nas próximas aulas, por causa de conceitos, né, desses fundamentos aí da linguagem C que vocês viram no semestre anterior. Inclusive até no semestre anterior, como foi um semestre atípico, né, assim como este atual, as aulas estão sendo remotas, é importante que vocês possam se testarem, né, verificarem se realmente aprenderam os conceitos, né, que vocês viram no semestre anterior. Bom, a gente vai começar então com a definição de algoritmo que vocês viram lá na disciplina de CC1. Então, a definição de algoritmo, né, a gente tem algumas definições. Então, uma delas é que um algoritmo é um procedimento computacional bem definido que recebe valores de entrada e produz valores de saída. É importante, né, a gente destacar que é bem definido, né, esse procedimento, porque o programa, o computador vai fazer exatamente aquilo que a gente está pedindo para ele fazer. Então você tem que determinar muito bem as instruções que ele deve executar e esse programa ele não pode ter ambiguidades, né? E também ele tem que gerar uma saída como resultado em algum momento. Uma outra definição é que um algoritmo é uma sequência de passos computacionais, que seriam as instruções, né, que a gente vai colocar lá no nosso programa. E essas instruções transformam uma determinada entrada numa saída, né? Então é aquela ideia de você é, colocar como entrada dados e gerar como saída a informação, né? Alguma coisa que tem significado para o usuário. E vocês, né, na verdade, viram alguns exemplos que são bastante comuns na disciplina de CC1, por exemplo, como trocar uma lâmpada. Então, a gente ensina, né, algoritmos por meio dessas tarefas bem simples que fazem com que o aluno tente criar na cabeça deles, né, uma sequência de passos ordenados que tem lógica entre si. Então, por exemplo, quando você vai trocar uma lâmpada, você não pode trocar a lâmpada, tirar a lâmpada antes de colocar a escada embaixo da lâmpada para poder subir, sabe? Então, coisas assim, onde é importante então ter essa ordenação e a gente tem que lembrar, né, que existem as três estruturas importantes, né, de todo algoritmo, que são as estruturas de sequências, estruturas de condição e as estruturas de repetição. Tá? Então, esses três conceitos, né? Sequência quer dizer as instruções são executadas lá sempre numa ordem, né? De cima para baixo, lá de esquerda para direita. As estruturas de condição, que servem para você verificar, né, se um determinado bloco deve ser executado ou não, e as de repetição, que é para repetir um conjunto de instruções dada uma condição que é formulada lá no teu programa. Bom, a gente pode fazer alguns exemplos aqui, mais para a gente poder, vocês poderem relembrar
a sintaxe da linguagem C. Não sei se vocês chegaram a programar em C durante essas pequenas férias que vocês tiveram, mas para a gente poder relembrar um pouco da sintaxe, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, ter uma função para calcular a potência de um número dado uma base, um expoente, calcular o fatorial e daí dada a função de potência e fatorial, calcular, né, uma série matemática como essa daqui, né? Não sei se vocês chegaram a ver, devem ter visto, ter feito, né, algum exercício desse, né, calcular uma série como essa. Aqui está errado, tá? Que na verdade é O ao quadrado aqui, né? X à quarta, aqui é X à sexta, X à oitava, né? Então vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho. Então eu estou aqui na minha tela, né? Vamos criar aqui então um programinha aqui, série.c. Então lembrando, né, pessoal, que na linguagem C a gente tem que importar algumas bibliotecas. Então, por exemplo, a biblioteca stdio.h, que é usada para usar funções de entrada e saída, como printf e scanf, tá? O programa principal, que é o main, você pode colocar aqui, né, os argumentos de entrada, né, a gente vai deixar como void mesmo por enquanto. E vamos criar também duas funções, né? Uma primeira função seria para calcular a potência, dada uma base e dado um expoente. Então, lembrando que a definição de funções, você tem aqui o seu tipo de retorno dessa função, e entre parênteses você coloca os parâmetros que essa função vai receber. Aqui nesse caso a gente pode estar colocando base aqui como int, você pode colocar como float também, né? Não tem problema. O expoente só que a gente está usando como int aqui, porque a gente vai fazer um laço, né? E aí a gente pode colocar aqui então um resultado, né? É, que vai receber o resultado ali da base vezes a própria base, né, o número de exp de vezes, né? E a gente também tem um i aqui que vai ser usado para um for, né? Então esse for aqui vai variar de 0 até expoente e vai incrementar esse i, e ali dentro a gente pode fazer o resultado, recebe o próprio resultado vezes a base, certo? Então, se o seu expoente for zero, quer dizer, algum número elevado a zero, o resultado vai ser 1, então ele não vai nem entrar nesse for, e ele vai mandar para fora aqui o resultado aqui dessa variável res, que foi inicializada já com 1, e, e aí se esse exp for maior do que zero, você vai multiplicar essa variável resultado pelo valor da base, tá? Então, só um exemplo aqui, né? Então, se eu pedir, por exemplo, para o usuário digitar aqui uma base e um expoente, certo? Então, lembrando que o scanf exige que você coloque o e-comercial para a base e o expoente, que são as variáveis que vão armazenar os valores, tá? Então, lembrando isso aqui, né, o scanf lá, você precisa colocar o endereço, né, o e-comercial, e a gente pode colocar um printf aqui direto com o valor da, do cálculo, né, da potência de base e expoente, tá certo? Bom, então aqui eu tenho um return zero aqui da função main, né? E vamos ver isso aqui, né? Então, para a gente poder compilar, creio que vocês devam ter utilizado alguma IDE, como um CodeBlocks ou, sei lá, um Dev C++,
ou quem realmente utiliza, por exemplo, sistemas Unix, né, usaram já o GCC, né, então eu sugiro até que vocês, quem não aprendeu ainda GCC, que aprendam a usar esse compilador, que é um dos mais utilizados, né, e aí você consegue fazer a edição em qualquer editor de texto e depois compilar aqui na linha de comando, né. Então, para compilar, né, um programa, você usa GCC-O, que você vai gerar já o executável a partir dos .objetos que o compilador cria para você, né? Então, ele, como se ele pulasse um passo, que é a compilação, depois a link edição. Então, aqui com esse comando, ele simplesmente já compila e link edita, certo? O programa fonte, código fonte já num executável, tá? Que está exatamente aqui, tá? Até deixa eu colocar isso daqui dentro da aula 1 aqui, peraí. Aula 01, tá? Então tá aqui, ó, o, o executável e aqui o fonte, tá? Então, se eu executar aqui o arquivo executável, né, ele vai pedir então para eu digitar base e expoente, tá? Nem tá aqui, né? Então, a base, por exemplo, 3 e o expoente 4, tá? Tá 81. Se eu pegar, por exemplo, base 2, expoente 4, 16. Tá? Então, tá certo. E bom, tem a fatorial. Ah tá, aqui agora ele está reclamando, né? Deixa eu abrir de novo aqui o código fonte. Bom, também temos o fatorial. Então, para calcular o fatorial também é bastante simples. Então, eu vou definir uma outra função aqui, onde eu vou passar um valor de n. Então, eu quero calcular n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, até que o n seja 1, certo? Então, a primeira coisa, eu vou definir também uma outra variável i aqui, porque vai ser usada dentro de um for. Primeira coisa é verificar se o n é igual a zero. Isso aqui, por definição, o fatorial de qualquer número, de um número de zero, né, fatorial de zero, é 1, tá? E caso contrário, quer dizer, se o n for maior do que zero, aqui a gente está assumindo que n é zero ou positivo, então a gente não está considerando aqui n negativo, tá? Vocês podem depois fazer um teste para isso, mas aqui a gente pode usar um for, que também vai variar de zero até o valor de n. Aqui é importante até que a gente coloque i de 1 até menor ou igual a n, tá? Que daí a gente pode usar esse i para armazenar aqui esse resultado, tá? Resultado recebe resultado vezes o i. Tudo bem? Pode até começando com i igual a 2, né? Porque aqui não faria diferença, tá? E aí eu retornaria esse resultado para fora. Tudo bem? Bom, então aqui a gente tem um fatorial. Posso também fazer um teste aqui, né? Então se eu quero, por exemplo, calcular o fatorial, vamos pegar aqui a própria base, né, que eu peguei aqui em cima, ó. Então vou só testar aqui, então fazer o fatorial daquela variável base, só para a gente ver aqui se está tudo certo, né? Então a base 2 com expoente 3, na verdade 2 não, vamos colocar 3 com expoente 2. Aí esse segundo valor aqui, que seria o 3 fatorial, então seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6, tá?
Muito bem, então a gente tem aqui potência e fatorial. Vamos só relembrar aqui como que é a nossa série, essa que está aqui. Então, para a gente calcular essa série, a gente tem que verificar se existe, né, alguma relação entre os termos, né, os termos dessa série com esses elementos aí dessa fórmula. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, eu faço uma numeração desses termos, então, por exemplo, eu tenho o termo zero, o termo um, termo 2, termo 3, o 4 e assim por diante, que seria o seu valor de i, tá? Eu consigo calcular aí, né, encontrar uma fórmula genérica que vai ser utilizada aí para calcular essa série. Então a gente sabe, por exemplo, que o x vai ser elevado a 2 vezes o seu i, tá? Então, se o seu i vale 1, se eu faço 2 vezes 1 vai dar 2, que é exatamente esse 2 que está aqui em cima. E o denominador seria 2 vezes i mais 1 fatorial. Tá? Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, que é esse 3 que está aqui, que vai ser calculado o fatorial. Tá? Então, e aí no caso do primeiro elemento, que é o i igual a zero, também eu vou ter x elevado a 2 vezes zero, que vai te dar zero. Então, qualquer coisa elevada a zero é 1. Né? E o denominador também seria 2 vezes zero, que dá zero, mais 1. Então, dividido por 1, que vai dar 1, tá? É, então, é exatamente esse x que está aqui, tá? Então, essa fórmula aqui, ela funciona, tá? E a gente pode utilizar ela para calcular a série até um determinado valor de n, que vai ser aí o número de termos dessa série, ok? Então vamos fazer isso daqui no nosso programa. Então, no caso, eu vou tirar essas coisas que estão aqui, tá? Porque a gente vai agora calcular exatamente a série. Então eu vou pedir para o usuário digitar um valor de n, scanf aqui, né, do %d, do valor de n, e a gente vai criar uma outra função que agora ela vai te retornar um float, né? Que é calcular série, onde a gente passa esse n como parâmetro. Uma outra coisa importante também, que eu esqueci, é o valor de x, né? Então o valor de x também tem que ser lido e passado lá para a tua série. E então aqui eu vou colocar também o x para o usuário digitar aqui no scanf. Tudo bem? Bom, então aí ele vai calcular aquela série e vai imprimir o valor aqui na tela, x e n. Tudo bem? Bom, então para agora a gente tem que implementar essa função calcular série. Uma outra coisa também que eu não falei é em relação ao, ao sinal, né? Então eu tenho um sinal negativo aqui, sinal positivo aqui, sinal negativo aqui, positivo aqui. Então já dá para perceber que quando o seu i for ímpar, a gente subtrai. E quando for par, a gente soma. Tudo bem? Então isso daí também pode ser
determinado em função do i, tá? Então vamos lá. Bom, então eu vou ter aqui o meu resultado, que vai ser um float, que pode ser inicializado já com x, tá? É, Aí o que que eu vou ter? Eu vou ter um for com o meu i variando de 0 até n, inclusive, tá? E, e mais. E aí a gente vai ter dois cenários. No caso aqui, o seu i ele varia a partir do 1, né? Porque o resultado aqui ele já foi começado aqui com x, que é o primeiro termo, né? Que seria i igual a zero. Então, que ele já tem um resultado lá atribuído a x. E aí agora aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode verificar se esse i for par, a gente vai fazer o resultado mais alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa vai ser aquela fórmula, né, que é a potência de x elevado a 2 vezes o seu i, dividido pelo fatorial do que? De 2 vezes i mais 1. Tá? E se o i for ímpar, a gente subtrai. Então, resultado menos potência de x, 2 vezes i, dividido pelo fatorial de 2 vezes i mais 1. Bom, uma coisa que é importante aqui, pessoal, creio que vocês devem lembrar disso, é que no caso da linguagem C, quando você faz uma divisão de um inteiro por outro inteiro, que seria exatamente aqui, né, você ter o resultado, o retorno do potência, que é int, e o retorno do fatorial, que é int também. Então você vai estar dividindo um int por outro int. E aí o que que vai acontecer? O resultado vai ser um int. Então, isso é importante, né? Você lembrar e você faz aqui, ou você transforma o numerador ou o denominador, ou ambos, para float antes da divisão, tá? Então você faz isso usando um cast, por exemplo, tá? Então eu vou fazer um cast aqui do denominador, beleza? Isso aqui é importante vocês relembrarem. Eu vi muita gente já, né, fazendo divisão de um inteiro por outro inteiro. Por exemplo, você faz 1 dividido por 2 e o resultado dá zero ao invés de dar meio, tá? Ao invés de dar 0,5, não, ele arredonda para int. Então é importante você fazer a conversão ou do numerador ou do denominador para float, tudo bem? É, Então é basicamente isso. Eu vou calcular aqui o resultado dessa série e aí no final aqui eu vou retornar o resultado para fora. Tá? Então se dependendo do valor do i, né, que vai variar de 1 até o enésimo termo, eu vou fazer essa conta aí e retornar aí o resultado, tá? Beleza, então vamos compilar novamente. Deu problema, né? O que que ele deu aqui?
É, bom, deixa eu ver. Aqui o resultado, ele está reclamando que é, essa expressão aqui ela não está sendo usada, né? Por que isso? Ah, tá, não, isso aqui é mais igual aqui, né? Mais igual. E aqui é menos igual. Pronto. Tá? Então, o resultado recebe resultado mais a, a expressão, resultado recebe resultado menos a, a divisão. Tudo bem? Então, agora sim, foi. E aí vamos rodar. Então, para x igual a 2, por exemplo, e n igual a 2 também, vai te dar 1,46. É, e aí fica aí de tarefinha aí para vocês verificarem se está certo isso daí, tá? Eu acredito que esteja. É, seria então, no caso, né, a gente fazer com x igual a 2 e n igual a 2 seria o equivalente ao fazer 2, pegando aqui, né, menos 2 ao quadrado dividido por 3 fatorial mais 2 elevado a 4 dividido por 5 fatorial, tá? Beleza? Será que dá isso? Vamos ver, né? Então tá aí, ó. Eu coloquei aí, pessoal, fiz a continha aí. Esse resultado aqui vai te dar 1,47, tá? 1,47. Então, pegando aqui pelo nosso programa, vai te dar aqui, ó, 1,46667, tá? Que é exatamente o resultado lá com mais precisão, né? Beleza, gente? Então aqui a gente tem aí um exemplo de programa em C, onde a gente está usando aí, né, um laço de repetição, que é o for, está usando declaração de variáveis, está fazendo condição, enfim, a gente já está englobando bastante coisa aí que vocês já viram aí no semestre anterior, tá bom? Aí, pessoal, então aqui a gente tem algumas coisas importantes que vocês devem saber. Então, declaração de variáveis, laços como for, while e do while. Aqui, pessoal, eu tenho alguns outros vídeos que eu tenho gravado do semestre anterior. Eu vou deixar aqui agregado a este vídeo uns outros vídeos, né, da disciplina de CC1, né, que eu ministrei também, e que se vocês quiserem relembrar melhor sobre cada um desses conceitos, vocês podem assistir a esses vídeos que estão disponíveis também, tá? Então a gente também tem ali vídeos para laços de repetição, estruturas de repetição, para comandos de condição, né, if e switch, a declaração de funções que a gente acabou de ver, mas é importante que vocês relembrem isso daqui, ó, passagem de parâmetros por valor e por referência. Então, eu vou deixar aqui também, né, dois vídeos sobre passagem de parâmetros, onde eu explico de uma maneira bem detalhada qual que é a diferença entre passagem por valor e por referência, isso inclusive em relação à memória do computador. Então, você entendendo como que funciona na memória, fica depois bastante simples entender o porquê que você tem que passar um ponteiro ou endereço, né, de uma variável quando você faz passagem por referência e
e como que isso afeta depois na hora, quando você faz uma alteração de um parâmetro dentro da função, por que que isso afeta o argumento lá fora da função, tá? Então eu vou deixar aqui esses vídeos aqui para vocês verem isso, então eu sugiro então que vocês deem uma olhada lá naqueles vídeos, tá, sobre isso. E alguns outros conceitos que vocês precisam saber também para este curso é como que a gente cria vetores, vetores unidimensionais, vetores bidimensionais, tridimensionais, entre outras coisas, tá? Também tem um vídeo só sobre vetores que também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Conceito de ponteiros, que é o queridinho aí de todo mundo, né? É, brincadeira, né? Eu acredito que a maioria aí que quem não entende bem ponteiros acaba achando que é horrível, que é difícil entender, que nunca vai entender ponteiro. Mas a gente vai ver, eu tenho, né, um vídeo também só sobre ponteiros que eu vou deixar aqui. E a gente vai ver nesta aula também relembrar alguma coisa sobre ponteiros, tá? E também structs e typedef. Vocês lembram qual que é a diferença entre struct e typedef? Onde que a gente usa um, onde a gente usa outro, tá? Também isso aqui é muito importante. A gente vai usar bastante structs e typedefs aqui neste curso, tá? Então tem que saber muito bem aí o uso de cada um. Bom, então a gente vai começar, vai relembrar aqui um pouco sobre ponteiros.